Bem-vindos ao nosso Crônicas de Castelhanos, no canal do YouTube, que tem várias outros vídeos interessantes, mas hoje nós vamos apresentar a 18ª crônica, cujo título é A Dor da Alma. Eu sou Evaldo da Assunção, médico aposentado e escritor em atividade, e espero que vocês aproveitem bem dessa crônica de hoje, que ela aborda um tema bastante interessante e apropriado para os dias atuais. A dor da alma. Dores são manifestações incômodas próprias de todos os seres vivos. Podemos afirmar que, à sua maneira, até os vegetais sentem dor. E a manifesta, à sua maneira, é claro. Faça uma experiência. Coloque um vaso, forçando e distorcendo a planta que está nele contra uma parede. Você vai observar que em pouco tempo esses galhos irão se retorcer, desviando-se daquele desconforto e buscando um espaço livre para continuar crescendo. Não seria essa a maneira própria do vegetal de demonstrar que está sentindo dor, que está espremido contra a parede? Todos os animais sofrem dores, assim como os humanos. Mas a interpretação, entre aspas, do porquê sofrem é que distingue os humanos racionais dos seres irracionais. Os chamados irracionais, assim o chama porque não possuem razão, eles reagem à dor fugindo daquele que os machuca, ou então retaliando e atacando quem os fere. Eles nunca questionam a razão, o porquê da sua dor. Por que sofro? Por que me fazem isso? Faz-lhe falta a razão para entender as razões do seu sofrimento. Eles simplesmente procuram se livrar daquilo ou daquele que os maltrata. Isso demonstra claramente que eles não amam, pois o amor exige razão. Toda sua reação surge em função do instinto, que lhe aponta quem lhes trata bem e quem lhe rejeita e lhes causa desconforto e dor. Então, nós temos amor, os irracionais têm instinto. São duas coisas totalmente diferentes. Nós, os humanos, diferentemente dos irracionais, nós também sentimos dores, mas diferente deles, porque somente nós procuramos saber o porquê das dores que sentimos. Vamos falar então um pouco das nossas dores. Elas podem ser físicas ou psicológicas, e estas são denominadas dor da alma. Ela tem origem, dor da alma, em nossa mente, da qual o filósofo e psicanalista alemão Erich Fromm disse muito bem: a mente é a bênção e a maldição do humano. Talvez por isso é que ela seja a pior de todas as dores que sentimos. E o que é a dor da alma? Nós podemos defini-la como um sofrimento emocional intenso que vai muito além das dores físicas comuns. Ela pode ser uma consequência de perdas, seja pelo falecimento de uma pessoa querida, seja pelo término de um relacionamento afetivo, seja um cargo que ocupava e foi perdido, e tantas outras perdas. Pode também ser consequência de graves dificuldades financeiras ou de conflitos familiares ou qualquer outra
experiência marcante que nos cause uma profunda angústia. Vamos falar, portanto, um pouco mais das dores físicas, inicialmente. Por mais incômodas que elas sejam, elas sempre têm uma razão de ser, a qual é muito importante descobrir. Geralmente, as dores são os primeiros sinais de que alguma coisa não vai bem no nosso corpo, no nosso organismo. Cada uma dessas dores tem as suas características próprias e são elas que irão proporcionar a um médico de boa formação elementos essenciais para que ele possa fazer o diagnóstico de uma doença que, por acaso, está nos afligindo. Em outras palavras, cada doença tem sua dor própria, que fala sobre ela, a doença. Se o enfermo tiver o cuidado de observar a dor que sente e avaliá-la bem, poderá informar ao médico que for por acaso atendê-lo, né, a sua localização, sua intensidade e todas as suas características. São dados importantes para essa consulta, porque isso irá proporcionar ao médico praticamente a metade ou quase a metade do diagnóstico que deverá ser feito. Sendo assim, os exames complementares, usualmente pedidos em abundância hoje em dia, servem somente para esclarecer e confirmar o diagnóstico já suspeitado, e não para serem solicitados a mancheias, né, antes de se ouvir e examinar cuidadosamente o enfermo. Afinal, ela deve ser realizada sem pressa, né, cuidadosamente bem detalhada. Eu digo sobre a importância da anamnese, que é a conversa objetiva que existe entre o médico e o paciente, e que deve ser feito por um profissional competente e, sobretudo, verdadeiramente vocacionado para a medicina. Eu digo isso porque um médico que realmente é médico, ele tem todo o zelo em localizar adequadamente aquilo que o paciente está passando para ajudá-lo a superar aquele problema. Afinal, a anamnese deve ser realizada sem pressa, cuidadosamente e bem detalhada. Também por essa razão, ao se deparar com uma dor, a pessoa não deve, de forma nenhuma, né, tomar um analgésico sem primeiro ter a certeza de que aquela dor significa isso ou aquilo no seu organismo. O analgésico é uma medicação que corta a dor e ela pode eliminar um sinal importantíssimo para o diagnóstico, às vezes até mascarando a verdadeira doença, né, e retardando o seu diagnóstico. Mais ainda, pode permitir que a doença se agrave, né, e chegue até, em alguns casos, ao óbito, porque não foi corretamente diagnosticada. Então, a dor ela é um sinal, e um sinal importante para a avaliação clínica de uma pessoa que está enferma. Mas de todas as dores, sem dúvida alguma, a mais devastadora é aquela que nós chamamos de dor da alma. Ela é capaz de se manifestar através de cefaleias, ou seja, as dores de cabeça, dores musculares, articulares, às vezes dores generalizadas, aquela que o paciente ou a pessoa que está sentindo fala, eu não sei onde é que está doendo no corpo todo, né? Mas quase sempre, sem nenhuma causa aparente que justifique essas dores. Com isso, ela levará o seu portador, muitas vezes, a ser submetido a muitos exames complexos e alguns deles desconfortáveis,
dispendiosos e quase sempre ineficazes para se determinar as possíveis causas físicas da existência da dor da alma, porque ela não é relacionada com alguma lesão do corpo da pessoa que a sente. Num grau mais avançado, ela também pode se somatizar, isso é, ela pode ir se agravando essa dor e provocar na pessoa algum mal físico, né? Num órgão vital qualquer e, às vezes, até gerar tumores malignos. Todo quadro clínico do enfermo poderá se complicar se a dor da alma não for levada em conta, adequadamente identificada e corretamente cuidada. Quase sempre, o portador dessa dor, tão destrutiva, apresenta um perfil psicológico irritadiço, sendo muito sensível a frustrações e contrariedades. A uma frustração maior, a uma contrariedade muito grande, a dor da alma surge com grande intensidade. Qualquer desconforto pode tornar essa pessoa bem mal-humorada, lamuriosa e as feições bem cerradas. Em certos casos, torna-se facilmente agressivo, ferindo emocionalmente as pessoas que lhe são próximas, às vezes até muito amadas. E com isso, chegar a uma ruptura de laços de amizade e afetivos. A origem dessa dor, a determinação de sua causa, são bem difíceis, especialmente porque quem a sofre inconscientemente procura esconder a causa. Ela nega sempre a admitir que existe alguma causa, até mesmo nega para si próprio. Geralmente tem essa negação e essa desconhecimento, digamos assim, entre aspas, né, tem raízes num sentimento de culpa, em frustrações acumuladas, em sonhos e desejos não realizados, em ambições desmedidas. Também costuma ser causada por lembranças que a pessoa tem de um passado que a envergonha, levando, por isso, a ocultá-las e impossibilitando a sua superação. Então, a pessoa tem vergonha de alguma coisa que fez e que deixou muito infeliz, e ela não quer narrar aquilo para qualquer pessoa. Daí a dificuldade para se tentar aliviar ou curar essas pessoas. A dor da alma, eu digo que é um verdadeiro câncer psicológico, instalado no mais obscuro recôndito das pessoas, somente sendo tratável e curável quando seu portador decide revelá-la. Todavia, se assistida adequadamente, conseguirá admitir suas causas e exteriorizá-las, colocando-as para fora, expulsando radicalmente, como se faz com um monte de lixo podre, cheio de entulhos inúteis, que estão atravancando a sua felicidade. Mas para isso, ela terá de superar seus medos, sua vergonha de desvelá-los, consciente de que não há nada em nossa história que não possa ser removido. Uma memória daquilo pode até ficar lá atrás, mas a gente consegue remover e jogar aquilo lá profundamente, onde não vai nos trazer qualquer incômodo. Numa perspectiva teológica, é preciso conscientizar-se de que não existe pecado sem perdão, porque muitas vezes essa dor da alma está ligada a uma sensação de pecado, um pecado grave cometido, né? E como se aquele pecado, por ser tão grande,
no julgar daquela pessoa, né, não é passível de ser perdoado. Então, é muito importante que se tenha essa noção. Dentro da teologia, não há pecado que não seja perdoado. O amor de Deus é muito superior aos nossos julgamentos mais severos a respeito de nós mesmos. Então, a pessoa que está sentindo essa dor da alma ligada a algum problema dessa natureza, não deve ter acanhamento algum e procurar um sacerdote ou um pastor da sua confissão religiosa. Não importa qual a sua confissão religiosa, procure alguém dessa confissão religiosa que ela tem e que seja capaz de acolhê-la e ouvi-la e ajudá-la. Para a dor da alma, não adianta analgésico, antidepressivo, tranquilizante, drogas, qualquer forma de psicotrópicos. Eles servirão apenas para jogar o lixo para debaixo do tapete, disfarçando quimicamente o sofrimento maior que se está carregando e até ampliando. Durante o efeito do medicamento, a pessoa pode parecer que, né, acabou com a dor da alma, mas passou o efeito, a dor volta com toda a intensidade ou até maior. O caminho mais adequado é, portanto, recorrer a alguém confiável e competente para escutar a sua história e ajudá-la nesse momento. De preferência, procurar um psicoterapeuta, psicólogo ou médico, né, um confessor, porque são profissionais que estão capacitados, né, aptos a atender essa pessoa e ajudá-la a se livrar da dor da alma. Ou se a pessoa tiver um bom amigo que ela confia e seja um confidente confiável, ético, né, rigorosamente sigiloso, que não vai ouvir alguma coisa para imediatamente sair espalhando para todo lado, então também é uma opção, né, principalmente se ele for uma pessoa com competência para ouvir e acolher quem sofre a dor da alma. Quem a tem necessita mais de quem a escute verdadeiramente do que um conselheiro parlapatão, aquele que fala, que dá conselho, que indica sugestões, porque ele tem mais boca do que ouvidos. E a pessoa precisa de alguém que tenha mais ouvidos e menos boca. Porque é falando que ela vai exteriorizando e colocando aquilo que está ali produzindo a dor da alma para fora. E que essa escolha, né, de uma pessoa para ouvi-la, seja ela qual for, seja muito bem feita, se possível, bem recomendada por alguém que possa fazê-lo, pois a fragilidade de quem padece dessa dor é muito grande. E um mau acolhedor poderá ser mais desastroso do que aquilo que causou o problema, agravando-o e acentuando suas consequências em vez de aliviá-los. Eu espero que vocês tenham apreciado, né, essa reflexão sobre a dor da alma. E se você gostou e gosta desse meu programa, as crônicas das sextas-feiras, né, por favor, dê o seu gostei depois, quando terminar esse vídeo, né, porque isso ajuda a valorizar muito o programa. E também eu lhe convido para se inscrever no meu canal, se você ainda não está inscrito. É sem ônus algum, e você irá receber comunicação de todos os novos vídeos que nele for colocado. E um convitezinho a mais, né, é para que você conheça os outros vídeos que já estão no nosso canal. São dezenas de vídeos que eu tenho colocado nesse canal, né, e tem muita coisa interessante. É só abrir o YouTube,
lá em pesquisar, digitar o meu nome, Evaldo da Assunção. E você imediatamente vai cair dentro do meu canal e ali você poderá escolher quais os vídeos você gostaria e vai assistir naquele momento ou em outro momento qualquer. Até a próxima crônica, sexta-feira que vem, se Deus quiser.